Olá, boa noite, gratidão por você nesse sábado à noite, está tirando um tempinho do seu tempo para o autoconhecimento, para o autocultivo. Como há vários sábados, estamos aqui juntos, juntas, para olhar um pouquinho para a vida e alguns elementos da vida que são extremamente importantes e nos ajudam a viver melhor. Alguns elementos que a terapia pode olhar, que a terapia pode tratar, que a terapia pode te ajudar a tratar. E a terapia está me ajudando, né? O nosso tema hoje é sobre a culpa. E é um tema bem impactante, o próprio nome já é impactante, né? Um veneno suicida, ou seja, não é um veneno que eu mato o outro. É um veneno que eu vou me matando aos poucos. E nós vamos entender por quê. Esse título tão impactante, tão pesado, que é essa questão, até justamente para a gente mexer mesmo, para a gente pensar e refletir mesmo, né? Ou como eu tô me matando aos poucos. Então vai convidando, vai mandando o aviãozinho para quem você ama, para quem você quer bem, para quem você sabe, de dentro para fora do coração, que está sofrendo, se culpando por situações às vezes difíceis, doídas, sei lá, de filhos, de marido, de esposa, de perdas, de atitudes que julga erradas e aí depois fica se culpando. E de repente, a partir dessa live, desse vídeo, a gente vai poder ter um alívio na alma, a gente vai poder olhar para a vida sem tanto julgamento, sem tanta repressão e conseguir ter esse alívio. Boa noite, Maria, gratidão por estar, coisa linda, sempre aqui com a gente. Saudades, linda, como é que tu tá? Dá notícias. Rose, pessoas amadas, boa noite, Rose, tudo bom, minha linda? Que bom te ver aqui, que bom te sentir esse teu apoio, que bom, amado, beijo no teu coração, coisa boa. Essa música maravilhosa que vai nos sintonizando, né? Que é o que nós buscamos, essa alegria interior, essa alegria no desejo de viver, essa alegria por sermos nós mesmos, por nos aceitarmos a cada dia mais, por nos acolhermos do jeito que somos, por acolher a vida do jeito que ela é, do jeito que ela se apresenta. Essa alegria que está mais para serenidade e paz interior, né? Por conta desse caminho de autoconhecimento que a gente vem trilhando juntos, né? Quem está aqui todo sábado, vejo que muitas pessoas queridas não podem estar aqui nesse momento, mas acabam indo lá depois, assistindo a live, seja aqui no Insta como no YouTube. Depois eu posto lá também. Então, pessoas que não estão aqui com a gente, mas que acabam depois assistindo e bebendo dessa água também, né? Tomando posse desse conteúdo e dessas verdades para mim que eu trago aqui. São verdades para mim. Você pode não concordar, e tudo bem se você não concordar, tá tudo certo, porque cada cabeça é uma cabeça. A maioria das coisas que eu trago aqui, eu trago pela minha experiência e agora a experiência de terapeuta, então também é muito forte o que as minhas clientes me trazem. Na verdade, nada diferente do que eu vinha sentindo e pensando, só que agora corroborando, né, apoiando, comprovando no coração de outras pessoas. Então, situações que eu também vivia e que de repente achava que era só eu que vivia, que era só eu que enxergava a vida desse jeito, que era só eu que sofria desse jeito. E agora, ouvindo as pessoas, acolhendo a confidência das dores das pessoas, eu percebo que não somos muito diferentes nas nossas dores. Os eventos são um pouco diferentes, né? Cada uma com seus eventos. Oi, minha linda. Oi, Mari. Tudo bom? A minha luz querida. Cada um é um serzinho de luz. E onde você passa, você ilumina a Mari do seu jeitinho, né? Então, cada uma de nós é um serzinho de luz. E a gente ilumina do nosso jeito. Às vezes aparecendo no Instagram, para quem tem uma habilidade maior de fala. Às vezes lá no silêncio, na nossa vida, no nosso entorno, nossos filhos, vizinhos, amigos, parentes, a gente acaba iluminando e dando sinais de esperança, de leveza, né? Com toda certeza, vocês também são serzinhos de luz e iluminam por onde passam. Gratidão, linda, beijo no teu coração.
Adentrando então no tema já, vamos começar. Eu vou parar aqui um pouquinho a música, daí a gente consegue se concentrar um pouquinho mais no assunto. Então, olhando para a culpa e fazendo memória, quando vem a culpa? Isso é bem importante. Quando nós sentimos culpa? Perceba se faz sentido para você, tá? Nós sentimos culpa quando a gente não supra a expectativa de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma cultura, ou os nossos padrões de expectativa. Nós sentimos culpa, né? Eu sinto culpa quando... É interessante, nós mulheres sentimos mais culpa que os homens. Isso eu venho observando também, as pessoas me sinalizando, né, me confidenciando. Nós mulheres sentimos mais culpa que os homens. Talvez porque a culpa está muito relacionada aos relacionamentos. E nós mulheres temos mais relacionamentos que os homens. Nós somos mais falantes, nós próprio da energia feminina, do ser feminino, nós precisamos falar, nós precisamos contar, nós precisamos de mais apoio. O homem em geral, né? Um percentual, ele precisa um percentual menor de companhias, né? Tanto é que eles, o cumprimento, né? E nós, o cumprimento, oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que foi lá? Nananá, me conta como é que tá tua mãe e o teu irmão, tu conseguiu aquele emprego, blá, blá, blá. E fica meia hora, né? Pra gente saber. Então, é o processo normal da energia masculina e da energia feminina. E tá tudo bem. Somos assim, nos amamos e nos aceitamos. Talvez é por isso que a gente se completa. Não que nós sejamos incompletas, mas que uma energia apoia a outra. Se tanto homem quanto mulher fôssemos iguais, eu acho que nós nos bicaríamos mais, nós nos bateríamos de frente muito mais. Oi Marta, tudo bom minha querida? Beijo no teu coração, que bom que você tá aqui, que delícia. Me dá notícias, tá bom? Tô com saudades. Então, eu percebo que eu sinto culpa quando eu preciso acontentar, digamos assim. Eu preciso acontentar a mim, as minhas crenças, aquilo que eu fui educada, aquilo que foi ensinada. E ao mesmo tempo, às vezes eu preciso acontentar o outro, ou eu preciso superar a expectativa do outro. E aí isso entra em choque. Eu sinto culpa. Por exemplo, sei lá, na lida com os filhos, né? O meu filho queria sair hoje da noite com o carro. Não, nem pensar, filho, tu não tem idade, pelo amor de Deus, se acontece alguma coisa, se acontece um acidente, a mãe não vai se perdoar nunca. Então, eu cumpro o meu papel de mãe, mas ao mesmo tempo depois eu sinto culpa, porque, que chato, né? A gente tem que dizer que não, ele vai me amar menos por conta disso, a gente acaba se afastando de alguma forma, porque tu acaba dizendo um não. Então, todas as vezes que eu digo um não, em geral eu sinto culpa. Não sei você. Isa, Nini, beijo no teu coração, que bom que você tá aqui, bem-vinda. Coisa boa. Me contem aí, quem tá aqui comigo, quando você sente culpa? Em que momentos da sua vida que a culpa brota? Outros momentos que eu sinto culpa. Olha só, é bem coisa de crenças, de cultura, né? Eu muitas vezes sinto culpa quando eu me priorizo em detrimento da família. Por exemplo, não, eu não vou fazer a faxina da casa hoje, eu não tô afim. Eu acabo não fazendo por amor próprio, mas depois eu sinto culpa. Que saco, se eu tivesse feito, agora eu vou fazer quando? Aí agora eles estão em casa, a casa tá suja, mil obstáculos, e aí fica remoendo aquilo dentro da gente, né? Outros momentos que eu sinto culpa no trabalho, por exemplo, quando eu preciso dizer não para alguém, ou quando eu preciso chamar a atenção de alguém, eu sinto culpa. Sobretudo quando a pessoa fica chateada. Por quê? Porque é a minha verdade em choque com a verdade do outro. Então, chamei atenção. E claro que por mais que seja um jeito delicado, quando dói na outra pessoa, ela vai dizer porque foi áspero, porque tem jeitos de dizer, ela vai encontrar uma desculpa para justificar aquela dor. Mas não é, na verdade é porque às vezes o não do outro enfia o dedo na ferida, né?
É isso aí, né? A Mari compartilhando aqui quando briga com o Lourenço. Nessas relações de filho, né? De mãe e filho, gente, como é forte a questão da culpa. Não sei vocês, deixa eu ver aqui quem é mãe. Várias que são mães aqui. A Marta que não é, mas as outras todas são mães. Então, se a gente diz que não, sente culpa porque diz que não. Se a gente não diz que não, sente culpa porque pode acontecer alguma coisa e a gente permitiu e a gente negligenciou. Então parece que é uma eterna faca de dois gumes, né? Corta dos dois lados e de qualquer forma tu vai sentir culpa. Incrível isso em nós mulheres, né? Então, se a gente faz, sente culpa porque fez. Se a gente não faz, sente culpa porque não fez. Se a gente falou, sente culpa porque falou. Se a gente não falou, a gente fica remoendo que saco, que droga, por que eu não falei, por que não sei o quê. Então, como é forte essa culpa em nós. E aí, o que é importante é a gente parar e pensar sobre a culpa, mas se dar conta que essa culpa vem da infância. Por que da infância? Porque lá na infância nós somos chamados a atenção. Lá na infância nós fomos muito julgados, rotulados, mandados, né? Então, de alguma forma a gente tinha que superar a expectativa, senão a gente era xingado, rotulado, chamado a atenção. Eu apanhava muito na infância. Então, assim, se eu não fazia do jeito que a mãe queria, era chinelada, ou pontapé, ou com a mão, ou com a vassoura, aquilo que ela tinha na mão que chegava primeiro, né? Então, esses processos de dores emocionais que ficam instaurados em nós, né? Esses processos até de violência física, que é mais marcado ainda, esses processos da gente não ter aprendido a administrar os não da outra pessoa, mas ao mesmo tempo a gente não ter aprendido que a ideia da outra pessoa é só uma sugestão. Na nossa infância, do que eu tô vendo aqui, as pessoas que eu conheço mais ou menos da minha idade, né? Um pouco mais, um pouco menos, pouco importa, mas a gente viveu períodos da infância de muito peso emocional, de muita cobrança emocional, de muito julgamento. E a gente tinha que superar as expectativas dos nossos pais, senão a gente ouvia muito, cara, você me... Cara, não, eles não falavam isso, né? Porque não existia, mas tipo, não me decepcione, você me decepcionou, esperava mais de você. Ou então, ver se supere as minhas expectativas. Não, isso não era dito, né? Era dito sempre no negativo, lembram, né? Vê se não me decepciona. E aí aquela coisa, né? E agora, faço isso? Será que eu vou decepcionar? Faço aquilo? Será que eu vou decepcionar? Faço o quê? Para não decepcionar. E a gente viveu muito nesse período de formação da nossa personalidade, ao invés de ter leveza e de ter opções de escolha e de ter a possibilidade de errar, a gente tinha o julgamento. E junto desse julgamento, portanto, vem a culpa, se instaura a culpa em nós. A culpa, ela está concomitante ao erro, ela é paralela, ela é irmãzinha ao erro. Quando a gente avalia, quando a gente se dá conta que errou, a tendência é que venha a culpa. E, de novo, isso foi muito pesado em nós, né? Essa questão da expectativa e do erro. Por quê? Porque nós vivemos num período de controle. Então, nossos pais, e tá tudo bem, não é crítica, tá? Não é crítica, é aceitação. Eu honro meus pais e precisamos honrar, porque graças a eles eu tô aqui. E se você tá aqui assistindo, acompanhando presencialmente, é porque também os seus pais cumpriram o seu papel, que era te dar a vida. Mas a gente sabe que o jeito deles serem causou mais ou menos impacto emocional dentro de nós. E a terapia justamente tem a missão no mundo. Os anjos de plantão, que eu digo, né? Os anjos de plantão são os terapeutas, eles têm essa missão no mundo, da gente olhar para essas feridas emocionais, a maioria delas instauradas na infância, e a gente com as nossas ferramentas, com as nossas técnicas, a gente poder suavizar essas almas, esses corações doídos. É o que eu faço comigo, é o que eu faço com as minhas clientes. É o que eu faço com as minhas colegas também. A gente se troca sessões, a gente se ajuda, primeiro para limpar a casa, né? Para organizar a casa, para aliviar a casa. A minha casa é isso aqui, é aquilo que está aqui dentro de mim. São os meus processos emocionais instaurados desde a infância. Até porque se eu não limpo a minha casa, eu continuo
copiando, eu continuo reproduzindo esses processos da infância sem me dar conta, num processo inconsciente, igualzinho que o meu pai e a minha mãe fizeram. Então, sem me dar conta, eu continuo ferindo. Por quê? Porque se a gente não cria consciência dos nossos processos, é uma alma ferida que fere, é uma alma machucada que machuca, é uma alma doente que adoece, né? É uma alma doída que faz doer. Então, nesse processo de eu me melhorar e ser melhor para os meus filhos, né? A Mari trouxe aqui quando briga com o filho. Então, qual é o melhor presente que eu posso dar para os meus filhos? É eu me melhorar. Por quê? Porque eu me melhorando, eu limpando esses processos emocionais, eu eliminando ou diminuindo ao menos da minha mente a culpa, o julgamento, esses venenos da alma, eu vou me tornar melhor e aí eu vou conseguir não reproduzir a mesma coisa com o meu filho, porque no piloto automático eu reproduzo. Por quê? Porque eu só tenho como parâmetro medida aquilo que fizeram comigo. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não recebi ou aquilo que eu não criei consciência e dei para mim mesma, né? Não é dito que porque eu não recebi amor eu não tenho para dar. Mas se eu crio consciência de que eu não recebi o amor, mas eu perdoo, eu instauro uma nova segurança, eu instauro um novo ciclo da minha vida, crio consciência de que eu estou no planeta para amar, eu posso ser diferente dos meus pais. Por quê? Porque eu saí do piloto automático e eu criei consciência. Essa é uma das grandes charadas da terapia. Sair do piloto automático da vida. Isso é para as dores emocionais, isso é para os pensamentos, isso é para toda a parte da prosperidade que está travada, trabalho, relacionamentos, todo o âmbito do ser humano. Se eu consigo sair do piloto automático, me dar conta das minhas crenças, das minhas dores, daquilo que está me prejudicando, daquilo que está me travando, eu consigo, com um processo terapêutico, limpar tudo isso com muita facilidade. Eu chego ao meu propósito, eu chego naquilo que me traz felicidade, eu me melhoro infinitamente e eu consigo realmente ter uma vida mais leve, mais plena, mais próspera, mais feliz, atrair uma pessoa querida para minha vida que me faça feliz, que me acolha, que me aceita do jeito que eu sou e eu consigo acolhê-la, aceitá-la do jeito que ela é. Esse é um processo terapêutico, por isso que a terapia todos nós precisaríamos, a terapia deveria estar no SUS, a terapia deveria estar na escola, a terapia deveria estar lá quando as mamães vão fazer os processos de pré-natal, porque justamente muita coisa muda dentro da gente e quem que nos ensina? Onde é que está a cartilha, né? O que nós temos como parâmetro? O jeito que os nossos pais fizeram conosco. Então, se a vida nos traz algum sacudão, que a gente passa a conhecer a terapia, como vocês estão aqui, vocês provavelmente já conhecem, de alguma forma estão me acompanhando, então já ouviram falar, já conhecem alguma coisa. Se a vida não nos dá esse sacudão, muitos de nós permanecemos no piloto automático, do jeito que fizeram conosco, e aquilo que a gente mais odiava lá na infância, aquilo que mais nos causava sofrimento, a gente reproduz igualzinho com os nossos filhos, com as pessoas que a gente mais ama hoje. E a gente não se dá conta. Então deixa feridas profundas no emocional deles, ou então a gente esfacela um relacionamento bacana, de repente com o nosso esposo que não deu certo, por conta dessa culpa, dessas dores emocionais, dessa expectativa, desse controle, desses julgamentos, das nossas crenças limitantes, da dificuldade de nos aceitar e de aceitar os outros do jeito que são. Nós somos um todo misturado, né? É difícil a gente separar certas situações, mas todas essas crenças, todas essas dores emocionais, o piloto automático se torna um veneno dentro de nós e a gente vai se envenenando aos poucos e envenenando os outros ao meu redor. A Rose contribuindo aqui conosco. Rose, deixa eu ver. Difícil e dolorido é olhar para nós mesmos e percebermos que a mudança tem que partir de nós. Rose, ótimo. Ter essa consciência de que a mudança parte de você é sinal que você já caminhou muito, minha querida, tá de parabéns. O normal, nós não somos normais. Se a gente tá aqui, né, buscando autoconhecimento, vocês não vão acreditar, mas é 1% da humanidade. É 1% da humanidade que começou a trilhar um caminho de autoconhecimento, autoamor, e aí chega a esse ponto, Rose, de entender que sou eu que preciso mudar.
que primeiro, o mundo não vai mudar porque eu acho que ele tem que mudar. Segundo, os outros não têm dever de mudar para me acontentar. Terceiro, se eu sou a infeliz e não os outros. Então, tudo precisa partir de mim. E o interessante é, você já fez a experiência, né, Rose? Quando a gente começa a mudar, é interessante, no nosso entorno começa a mudar. Até parece que todo mundo começou a fazer terapia ao mesmo tempo. E não é. Simplesmente a gente mudou nosso olhar, simplesmente a gente baixou a guarda, simplesmente a gente permitiu, começa, né, pequenas experiências de permitir que o outro seja o outro, sem julgamento, sem que ele precisa superar a nossa expectativa, sem que ele precisa ser do jeito que a gente sonhou que ele seja, nessas relações de marido, às vezes, nessas relações de filhos. Como a gente tem uma expectativa em relação aos filhos, né? Eles precisam ser assim. Não é por maldade, mas é porque a gente quer que dê certo. Então a gente tem essa expectativa de um filho de sucesso, né? Para mostrar para os outros, para eu não ter culpa também nesse processo de culpa. Por quê? Porque se dá errado com meu filho, eu sou a primeira pessoa a sentir culpa. O que nos perguntamos quando a gente fica sabendo que o nosso filho não está bem? Que ele não tá bem, que ele tá mal, enfim, que ele não se posicionou na vida, que ele tá com alguma dúvida, não que ele não tá bem de saúde, de levar para o hospital, né? Mas que ele não tá bem emocionalmente. O que a gente sente? A primeira coisa? Tcharam, tcharam, culpa. Qual é a primeira pergunta que a mamãe faz? O que eu fiz de errado? O que eu negligenciei? O que eu não fiz? O que eu não consegui fazer? O que me passou despercebido? Por que eu não me dei conta? E aí, justamente aí que a gente percebe o quanto a mãe tem uma culpa gigante, se fez porque fez, se não fez porque não fez. Nós nos sentimos mais confortáveis culpando tudo ao redor. Exatamente, alguém tem que levar a culpa, né? A partir do momento que eu olho para mim e eu percebo, mas daí não é culpa. Isso que eu quero também trazer para vocês. A culpa, por que a culpa é um veneno suicida? Primeiro, porque a culpa ela não te faz ter nenhum movimento. Quando tu sente culpa, não tem o que fazer. Para e pensa. Eu sinto culpa. Aí o que acontece? A culpa fica martelando dentro de você, você fica alimentando essa culpa e ela fica se agigantando e você tem uma hora que você tem vontade de se dar um tiro na testa. Ou seja, quanto mais culpa, mais no fundo do poço você vai. Então a culpa é um veneno e é um veneno que você não mata o outro. Não tem como você matar o outro com a sua culpa. Por isso que eu chamei essa live, né, de um veneno suicida. Por quê? Porque a sua culpa pode ser do tamanho que for, ela não está prejudicando o outro. Claro que em larga escala, em médio prazo, sim, ela acaba prejudicando o outro. Por quê? Porque você não está bem, então você dá qualidades de relacionamento inferiorizadas, né? Então, a médio prazo, num raio mais abrangente, num olhar holístico, justamente num olhar sistêmico, inclusive, das pessoas que estão ao nosso redor, da família, sim, envenena também os outros, mas não a ponto de, como acontece conosco. A minha culpa me envenena e me adoece. Muitos processos de doenças físicas é por conta desse veneninho chamado culpa. Muitos processos. E aí eu quero trazer esse elemento. Por que a culpa não serve para nada? Porque ela te deixa estagnada. Ela não te ajuda em nada para você fazer movimento. Agora, vamos tentar trocar a palavra culpa, que já está carregada de crenças, que já está carregada de expectativas, de julgamentos, né? E vamos colocar outra no lugar, chamada responsabilidade. Consegue te dar conta que suaviza um pouco? Por quê? Bom, tem certas coisas que é minha responsabilidade, sim, até um certo ponto. Por exemplo, educar os meus filhos é minha responsabilidade, responsabilidade do meu esposo. Até um certo ponto. Por quê? Porque educar, a palavra educar, o processo de educar, não é controle. Você vai fazendo certas semeaduras que faz sentido para você, mas sempre nesse processo de respeito ao que o outro é. A Raquel tem 5 anos. Ela é mais decidida do que eu no que ela quer.
Claro que às vezes a mamãe e o papai têm essa responsabilidade, então, de estar ali e dizer, Raquel, por que que é perigoso você agir dessa forma? Hoje mesmo ela estava ali na rua e lá pelas tantas ela veio dizendo, mãe, eu estava conversando com o vizinho. Meu Deus, gelei, que vizinho que ela estava conversando. Nada contra, meus vizinhos são uns queridos, mas tipo, tem adolescentes, vai saber, tem amigos dos vizinhos, meu Deus do céu, gelei a alma. Daí fui ali com ela ali fora sem falar nada, daí me dei conta qual era o vizinho que ela estava conversando, daí a esposa já veio logo conversar e me contou que estavam batendo papo, aquela coisa. Só que é isso depois, Raquel, olha só, filha, é ótimo conversar com as pessoas e você gosta. Só que não faz isso sozinha, você é uma menina, é linda, é pequena. Tu tá ali na rua, passa um carro, te põe dentro e a mãe e o pai nem percebem, daqui uma meia hora, cadê a Raquel, a gente não te acha mais. Pensa quanta culpa a mãe e o pai iriam sentir. Por quê? Porque negligenciaram você, porque descuidaram de você. Então, assim, a gente percebe como é essa nuance entre o cuidado e a responsabilidade, mas ao mesmo tempo deixar na liberdade, como é tênue essa linha divisória, é extremamente sutil. Por quê? Bom, assim como eu não posso asfixiá-la, a gente não pode asfixiar, a gente não pode controlar. Então, nossa, não vou deixar conversar com o vizinho, né? Não vou deixar conversar com ninguém, tem que estar gente com a gente. Parece que é um controle exagerado. Então, por outro lado, cuidar com o controle, mas ao mesmo tempo não ser ingênuo. Então, como é delicado essa linha entre a responsabilidade e ao mesmo tempo deixar na liberdade de cada um ser quem veio para ser. A gente tem, nas dores emocionais, a gente tem muitos processos instaurados de família do tipo, eu queria ser professora e minha mãe não me deixou, eu queria ser isso e meus pais não permitiram, eu queria me casar com fulano, eu comecei a namorar fulano e o pai deu um corridão, a mãe não aceitou, porque fulano era pobre, ou porque era agricultor, ou porque não tinha estudado, porque esses processos, essas crenças que os nossos pais tinham muito forte, inclusive de dominar, de controlar a pessoa idônea para casar com a minha filha. Errado? Certo? Não tem certo ou errado, né? Eles tinham uma boa intenção no quesito, bom, ela precisa casar com alguém que está encaminhado já para ela sofrer menos, né? Para ela ter que trabalhar menos, para ela ser uma pessoa de sucesso, né? Para ela não ser fracassada, para não dar errado, né? Para os meus filhos não errarem o caminho. Então, tinha muito essas crenças, e aí junto dessas crenças o atrelamento daquilo que a gente precisava ser, né? Esse caminho. Na minha infância era muito forte isso, como eu tinha, desde pequena eu tinha alergias nas mãos e sangrava os dedos. Então o que meu pai e minha mãe diziam? Não, tu tem que ser freira, porque na agricultura não tem, né? Tu vai morrer de fome na agricultura, tu não pode pôr a mão na terra que racha e sangra. Então vai ser freira, vai estudar, como se só tivesse essas duas opções, né? Ou agricultura ou ser freira. Na verdade, na cabecinha deles só tinha essas duas opções, né? Então eles foram me conduzindo e justamente eu fui permitindo, eu fui aceitando, porque na minha cabeça também tinham essas opções, obviamente, né? Eu cresci nesse ambiente e tinham só essas opções. E aí eu fui aceitando de que aquele era o meu destino, de que aquele era o meu propósito. E realmente fui feliz por muito tempo, sou grata. Então, por algum motivo eu precisava passar por lá. Por algum motivo, para ser quem eu sou hoje, para semear a semeadura que eu estou semeando hoje. Se eu estou aqui falando para você desse jeito, uma porcentagem muito grande é da herança da vida religiosa, porque eu por natureza sou uma pessoa tímida, discreta, não tenho muito autopoliciamento para estudo. Eu acho que se eu tivesse ficado em casa, eu não sei se eu teria estudado tanto como eu estudei, mas o fato de eu estar lá onde eu estava e eu gostava, eu me empenhava para o estudo. Então, o que me tornou muito do que eu sou hoje. Né? Agora, errei, sinto culpa por ter ido para o convento, poderia ter feito diferente. Pois é, conversando aqui em casa, daí esses dias o Daniel disse, mãe, se você não tivesse ido para o convento, eu tenho certeza que você não teria conhecido o pai. Nós não estaríamos aqui. Então, olha só como não existe erro. Por que a gente sente culpa?
Porque a gente acha que errou. Aqui tá a chave, tá? Pimba! Caiu a ficha, download. Eu sinto culpa porque eu acho que eu errei. E aí eu preciso dizer uma coisa para você terapeuticamente, mas antes deixa eu ler o que a Rose colocou. Nós nos sentimos mais confortáveis culpando tudo ao nosso redor. Ah, tá certo, eu já tinha compartilhado isso aí. Por que não existe erro? Presta atenção, por que não existe erro? Lembra de algum episódio que você olha hoje e você acha que errou? Tá? E por que você acha que errou? Ah, porque se eu tivesse agido assim, se eu tivesse feito assim. Bom, você está pensando isso agora. Então, agora você tem esse entendimento que se ao invés de você ter feito daquele jeito lá, você teria feito assim, 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 teria dado mais certo. Mas lá, quando você decidiu, por que você fez daquele jeito? Porque era a única ferramenta, era a única mente, era a única ideia. Você tinha a certeza, você acreditou na sua mente, nos seus critérios de crenças, na sua formação, no seu entendimento de vida, pelos trilhos do trem que você tinha trilhado até aquele momento lá, você acreditou com todas as suas forças que a decisão que você tomou foi a melhor. Depois, se alguns momentos depois, alguns dias depois, alguns meses depois, ou alguns anos depois, você se deu conta que você agiu de forma errada, foi porque você mudou. Foi porque você trilhou mais trilhos de trem. A sua vida mudou. Você agregou entendimento. Você agregou conhecimento e sabedoria. Então você consegue olhar para trás e perceber, mas se eu tivesse feito assim. Lá, quando você teve que decidir, eu aposto, você decidiu com as ferramentas, com as armas, com o entendimento de certeza que você tinha. Foi ou não foi? Consegue perceber como não existe erro? É até uma ignorância da nossa parte a gente ficar matutando, queimando neurônios, alimentando uma dor de um processo que eu decidi lá atrás e que agora, aqui na frente, eu enxergo que eu poderia ter feito diferente. É ignorância, porque lá atrás, quando eu tinha que decidir, eu não tinha essa mente aqui, eu não tinha esse elemento que eu tenho agora, eu não tinha essa visão que eu tenho agora, eu não tinha essa experiência que eu tenho agora. E aí a gente peca, entre aspas, né? Porque, digamos, a gente falha num quesito que é bem importante para o nosso processo de felicidade. Carmen, gratidão por ter entrado, beijo no teu coração, que bom te ver, minha querida, te acompanho nos teus sorrisos maravilhosos, na tua felicidade e no teu voar. Gratidão e parabéns. Então, assim, ó, até a gente peca nesse elemento vital que é para nossa felicidade interior. Qual é? Confiar no fluxo da vida. Confiar no fluxo da vida é o oposto do controle. Gratidão, querida. Também gosto de te ouvir falar. Beijo no teu coração. Nos acompanhamos mutuamente. Tô torcendo por você. Então, confiar no fluxo da vida é o contrário do controle. E isso é bem importante também nesse papo dessa live, tá? Toda vez que eu ainda tenho instaurado em mim o controle, eu preciso controlar tudo, eu preciso controlar meus pensamentos, eu preciso controlar meus sentimentos, minhas palavras têm que ser sempre assertivas, minhas atitudes têm que ser certas, né? E não erradas. Quem é que erra? Quem é que quer errar? Me diz você. Quem é que quer errar? Pensa, sei lá, pensa no maior bandido da face da terra. Vocês acham que ele está fazendo aquilo acreditando que ele está errado? Algum elemento dentro dele diz que ele está certo, em pegar, ele não tem, ele está certo em pegar onde tem. O raciocínio dele justifica positivamente o que ele faz. Quem é que quer errar? Ninguém quer errar. E a gente se julga, se culpa e se maltrata depois que errou por causa do produto, por causa da expectativa. Eu agi desse jeito, eu tive esse produto e eu agi errado, porque eu queria alcançar tal coisa, eu queria tal fim, eu queria que meu filho chegasse no tal lugar e ele não chegou. Portanto,
eu errei. Fala sério que o meu filho só é aquilo que eu faço, digo e oriento ele fazer. Fala sério que a gente consegue minimizar tanto, diminuir tanto o nosso filho, a nossa filha, o nosso esposo, a ponto de que eles precisam ser aquilo que nós queremos que eles sejam. Em que momento que a gente consegue se colocar dentro da calça do outro, dentro das calças do outro? Em que momento? Você consegue se colocar dentro das calças do outro? Não. A gente consegue ter empatia por algumas dores, por algumas situações, a gente consegue ter compaixão pela dor do outro. Isso nós terapeutas, né, Carmen, a gente faz de carteirinha, né? Os anjos de plantão, Carmen, eu chamo os terapeutas. Porque justamente a gente consegue ter compaixão, a gente consegue se colocar na dor do outro. Agora, dentro das calças do outro, a gente nunca consegue se colocar. Por quê? Porque o outro tem todo um entendimento de vida pelos trilhos de trem que ele trilhou, pelo jeito dele ver a vida através da janela dele. Eu nunca vou ter o entendimento de vida como o outro tem. Nunca, jamais. Aquela história de que eu não sei por que deu errado meus filhos se eu criei eles iguais. Um deu certo, o outro deu errado. Olha que burrice que sai da nossa boca. E aí a Isa Bocuda, né, trabalhando numa escola, quantas vezes a gente escuta isso das mães e a Isa vai e diz, não, pera lá, você acha que os filhos são só os seus pensamentos? Você acha que o seu filho, você acredita que minimizar o seu filho a isso, ao tamanho dos teus pensamentos, você acha que ele veio para o mundo para isso? Ele não tem dever nenhum de fazer o que você acredita que é a sua verdade. Claro que até os 18 anos você é responsável por eles, né? A gente vai conversar, vai dizer, olha, eu tenho isso como princípios, eu gostaria que você fizesse desse jeito, mas você também vai percebendo aquilo que não te prejudica e aquilo que te faz feliz. Então, deixar ele ser ele. E interessante que os processos dão errado, sabe quando? Quando a mãe e o pai são mandões. Quando a mãe e o pai querem impor as suas expectativas, o controle. A maioria das vezes dá errado por excesso de controle. Todos os meus processos até agora, as dores emocionais estão instauradas por excesso de controle e por falta de afeto. Ou seja, eu tinha que fazer o que os meus pais diziam para eu fazer. Mas nunca tinha afeto, nunca tinha amorosidade, nunca tinha respeito, nunca me pediam o que eu queria, nunca me enxergavam. Só enxergavam as suas crenças, as suas expectativas, aquilo que os outros diziam que era bonito, daí eu tinha que seguir. Essas são as dores que as pessoas me trazem. Então é complicado tudo isso, né? Mas devagarinho a gente vai aprendendo, a gente vai nesse caminho de autoconhecimento, a gente vai aprendendo. Por isso que o autoconhecimento não é tomar uma pílula. Na medicina tradicional, o remédio que só remedia, né, como diz o nome, tu toma uma pílula, a dor passa. Pode não passar, né? Vamos combinar, ela não passa, muitas vezes ela é mascarada, né? E aí a gente vai alimentando, enriquecendo essa máquina, né, ou essa máfia, enfim, não sei, né, que é a vida abastada de muitos, de donos de laboratórios, enfim, né, e aí a gente confia, coloca um poder no médico e na medicina, como se ele fosse resolver tudo. E às vezes a gente passa a vida tomando remédios e acalma a dor aqui, eclode lá no outro lugar. Por quê? Porque a maioria das nossas doenças físicas é por conta desse veneno suicida que a gente vai alimentando dentro de nós, que é a culpa, que é o controle, que é a expectativa, seja da parte dos nossos pais para conosco, ou então da parte nossa para com nossos filhos, para com nosso esposo, para com nossos relacionamentos, nossos alunos. Antes de eu ser terapeuta, eu era muito controladora em relação aos meus alunos também. Nossa, se eles respiravam um pouquinho mais alto, a Isa, chapoleteava. Hoje, provavelmente, ano que vem, eu vou para a sala de aula de novo, eu estou saindo da direção da escola e estou muito aberta ao que o mundo me reserva, ao que o universo está preparando para mim. Eu sei que o que ele vai trazer
é onde eu devo estar. Eu tenho essa confiança porque não existe acaso e não existe erro e não existe nem sorte ou azar. Diz o Leandro Carnal, sorte e azar é o nome que os preguiçosos e vagabundos dizem para aqueles que tiveram sucesso, que conseguiram situações de sucesso, então eles chamam de sorte. E para eles que não tiraram a bunda da cadeira em nenhum momento e que só ficam assistindo os outros de camarote galgando e lutando e se empenhando para conseguir alguma coisa, aí eles chamam de azar. Mas sorte ou azar não existe. Existe um empenho, existe um esforço, existe um desejar chegar, existe um movimento que parte de mim. E aí, se eu me coloco em movimento, o universo me apoia e as coisas acontecem na minha vida. Simples assim. E aí, nesse fluxo da vida, existe também um preparar das coisas para mim, porque de alguma forma eu já escolhi algumas coisas antes de vir. No meu projeto, eu já escolhi. Lembram do livre-arbítrio? Não pode existir em alguns momentos, eu tenho sorte ou azar. Deus olha lá e diz, ai que queridinha essa Isa, deixa eu fazer ela ganhar na loteria para ela ser mais feliz. Ou então, tem uma terapeuta que diz, Deus olhou na maternidade e diz, ai essa criança é tão bonitinha, eu vou fazer ela rica. Pá, pá, pá. E aí olha, nossa que carinha de joelho que fez, essa aqui só pode ser pobre. Não é assim. Se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio desde sempre. Inclusive dentro de mim, sem ter muita consciência, eu tenho o livre-arbítrio de permitir que as dores da atitude da outra me machuquem ou a atitude do outro não me machuca. É uma escolha minha. Só que quanto mais eu galgo o autoconhecimento, mais fácil para eu ter esse discernimento dentro de mim. Por quê? Aquilo que a Rose disse. Porque eu me dei conta que eu mudando o mundo muda, porque eu me dou conta com o autoconhecimento que quando alguém me fere, não é que alguém me feriu, é porque a ferida já está dentro de mim. E a atitude dessa pessoa só foi enfiar o dedo na minha ferida. Então, é a pessoa que tem que mudar, não é a ferida dentro de mim, latente, sangrando, que precisa ser olhada, cicatrizada, amada, acolhida, perdoada, ressignificada. E é isso que faz a terapia. A terapia é o remédio, não é remédio. Ai, não sei, não tem outro nome. Caramba, né? Que nome remédio para remediar, né? Não, a terapia não remedia. A terapia cura as dores da alma. Então é um processo curativo das nossas culpas, dos nossos controles excessivos, dos controles que tiveram conosco excessivamente, nos podaram a nossa liberdade e hoje a gente tem medo de errar, a gente tem medo de sentir culpa, a gente tem medo de se desafiar. Gente, o erro, Leandro Carnal, ontem nós tivemos reunião de professores e daí acompanhamos uma mensagem do Leandro Carnal. Ele dizia assim, o erro é o termômetro que a gente tem de que a gente está subindo. Se fosse tudo acerto, a gente não se daria conta o quanto a gente está galgando um novo degrau. É o erro que me permite enxergar que eu estou me melhorando, enxergar que eu estou diferente, enxergar que eu vejo a vida de outra forma, enxergar que eu estou prosperando. Se tivesse tudo certo, se não existisse o erro, a gente não se daria conta. Seria tudo igual, tudo normal, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Tá tudo certo. Mesmo o erro é um processo de assertividade, só que o erro me dá consciência de que eu poderia fazer diferente. Não é erro, é experiência, uma experiência que eu julgo que eu posso ser melhor amanhã. É a experiência que eu avalio ela e eu percebo, se eu tivesse feito assim, talvez eu teria tido um resultado melhor. Então não é um erro, é uma oportunidade de avaliação e de me melhorar. Mas para nós o que é o erro? Vai para a cruz, vai para a fogueira. Ai, querida, eu amo a minha mãe do jeito que ela é, mas a gente tem alguns processos, né? A minha mãe, qualquer coisa que a gente fala, tu tem certeza? Tu tem certeza que vai dar certo? Mãe, eu não tenho certeza de nada. Esses dias ela pediu para o médico, tu tem certeza? É segura essa cirurgia? O médico disse, ninguém vai te assegurar de nada. Não existe segurança de nada. Existe uma confiança no fluxo da vida.
E aí eu começo então a trazer aqui nessa live algumas soluções. Isso aí, a Rose dizendo é a solução, né? Então vamos começar a trazer uns processos para solucionar essa culpa, que a gente está trabalhando hoje a culpa. Passamos por outras dores emocionais, mas tudo certo, né? Enfim, tá tudo ali junto desse veneno suicida, né? Que é a culpa, que eu vou me matando aos poucos sem me dar conta. A culpa está bastante atrelada ao rancor também. Porque o que é o rancor? Assunto para outra live, né? Mas o que é o rancor? O outro não fez a minha expectativa. Então, eu, enquanto mãe, estou extremamente rancorosa ao meu filho que fez isso. Mas por que eu estou rancorosa? Porque ele não fez o que eu queria que ele fizesse. Vem da onde o rancor? Do controle excessivo, e aí a outra pessoa não fez aquilo que eu estava tentando controlar. Isso é o rancor. Isso é a mágoa. Ela está muito atrelada à culpa. Só que a culpa geralmente é de coisas que eu fiz, não de coisas que os outros fizeram, né? Então, dentro de mim, a culpa... Tá? Então, aquela coisa, se eu falei, chamei a atenção, eu sou gestora de uma escola, lá pelas tantas chamo a atenção de alguém, lógico, precisa ter algum critério, né? Pra gente estar junto e pro trabalho sair. Então, alguns critérios são meus, da minha cabeça, obviamente, e a pessoa se sente ferida, ofendida, pelo que a diretora falou. E aí, a diretora, queridinha, sente uma culpa gigantesca. Então, dele é FT, né? Pra limpar essa culpa. Por outro lado, bom, e se eu não tivesse feito isso? Deixar rolar? Sair de qualquer jeito? Mas eu sou gestora para quem? Então não precisa ter a gestão. Então percebe como é uma faca de dois gumes, né? Como saber onde é necessário se posicionar um pouco, se impor um pouco e ao mesmo tempo tentar acertar e daí não se sentir responsável por alguns processos, mas não sentir culpa, realmente é uma linha extremamente sensível que a gente vai se percebendo no decorrer do processo de autoconhecimento. Mas, acima de tudo, com a EFT, confiar no fluxo da vida, criar consciência desse controle, que eu quero controlar tudo, que o meu marido tem que ser do jeito que eu quero, que o meu filho tem que ser do jeito que eu quero, que a cama tem que estar arrumada do jeito que eu quero, que a limpeza tem que estar feita na hora certa, que as compras, por que tu comprou esse pão e não aquele outro? E aí o marido fica quieto, mas dentro dele ele pensa, porque eu não estava nas tuas calças, no teu cérebro, como é que eu ia saber que pão que tu queria? Né? Uma coisa muito simples, mas que acontece o tempo todo na vida de casal e sobretudo nós mulheres querendo controlar. Não é? Né? Porque nós fomos educadas assim pela nossa mãe. E aí de novo a gente reproduz. Então assim, ó, criar consciência do nosso processo de controle. Tem que ser do nosso jeito, senão a gente pira. Né? Deus, meu marido não faz nada dentro de casa, não me ajuda em nada, sou eu que faço tudo. Mas quando ele vai um dia na cozinha, eu tô lá sapateando, só reclamando, por que tu deixou sujo isso aqui, por que tu deixou ali, por que tu não fecha lá, por que eu não sei o quê. O que vai acontecer com ele? Ele nunca mais vai colocar os pés na cozinha. Total, é só criticado, né? Nunca supera a expectativa, bom, então eu prefiro não fazer nada, total, ela tem razão, não faço nada, ao menos em uma coisa ela tá certa, né? Agora eu indo fazer, eu vou fazer do meu jeito, obviamente. Claro que o nosso marido vai fazer do jeito dele, ele não é nós. Claro que o nosso filho vai fazer do jeito dele, ele não é nós. E ele não tem dever de ser nós. Nosso filho não tem dever nenhum de ser você. O seu filho não tem dever nenhum de ser você. O seu marido não tem dever nenhum de ser você. Ele vai fazer do jeito dele ver a vida, do jeito dele enxergar como corta um pão, do jeito dele enxergar como corta uma cebola, do jeito dele ter visto como faz um molho, do jeito dele ter visto como se lava a louça. Coisas muito simples que é ali que a gente briga. Por quê? Porque a gente quer ter o controle. Tem que estar lavado daquele jeito, tem que estar guardado assim, tem que estar organizado assim. E aí eles não fazem do nosso jeito, e aí a gente faz tudo e depois a gente surta e pira. E ainda sente culpa. Então, gente, o autoconhecimento, o processo terapêutico é libertador para a gente começar a enxergar de dentro para fora esses processos. E para a gente conseguir gradativamente começar a fazer a vida mais leve. Mais leve.
conseguir olhar para o outro, elogiar aquilo que ele consegue fazer, e se não consegue fazer, tudo bem, não faz. Permitir que o outro seja outro e não criticar o tempo todo. A crítica é o meu jeito de ver a vida. O outro não tem dever de ver a vida do jeito que eu vejo, tá? Então, olha só, algumas soluções, ok? Confiar no fluxo da vida. Solta esse controle, solta essa expectativa. Deixa a vida acontecer para cada um como acontece dentro de você. A gente vai sentir menos culpa. A gente vai estar em melhores relacionamentos, porque daí não é o tempo todo em briga, em crítica. A gente vai começar a olhar para o nosso filho, nosso marido, nosso chefe, nosso colega, por aquilo que ele é e não por aquilo que a gente tem a expectativa que ele seja, porque ele não tem dever nenhum de ser aquilo que a gente espera que ele seja. Ninguém, absolutamente ninguém, tá? É consciência desse controle e ir limpando da nossa mente quando a gente se dá conta que tá na culpa. Então vem a EFT para a gente ir limpando essas memórias de julgamento, de autojulgamento, de expectativa da gente ter que superar os nossos pais, essas memórias que nos dão culpa, que a gente sente culpa, tá? E um outro, falei 3 coisas. A quarta, então, um outro caminho lindo que eu amo, que eu tô amando, é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma sabedoria milenar que a gente pode fazer o tempo todo, ao invés de na nossa mente a gente tá tirando pedra e falando mal dos outros, que é o que a nossa mente no automático vai, né? A gente tá sempre falando mal dos outros na nossa mente, porque ele fez assim, porque fez aquilo, mas que burro que ele é, se ele tivesse feito isso, como se aos nossos olhos fosse tudo perfeito, né? A gente tá numa vida de merda, mas tá lá criticando o vizinho, que burro, por que ele não faz assim, por que ele não faz assado? Mas tu tá mais na merda do que o vizinho, muitas vezes. Desculpa, né? Desculpa a expressão. Mas é isso, quando a gente se olha, a gente percebe, poxa vida, por que eu quero que o outro faça do jeito que eu tô pensando, se do jeito que eu tô pensando não tá do todo certo? Porque se estivesse do todo certo, eu estaria no emprego dos meus sonhos, eu estaria na minha casa dos meus sonhos, eu estaria no meu relacionamento dos meus sonhos, no meu bolso teria a prosperidade dos meus sonhos, eu estaria vivendo no céu. E isso não tá acontecendo porque eu tô cheia de encrenca e de ronha aqui dentro. Então, por que eu quero exigir que o outro faça do jeito que eu tô pensando, se o meu jeito também não é o melhor? Mas por que a gente tem instaurado isso em nós? Por causa da nossa cultura, por causa da nossa infância, do jeito que os nossos pais faziam. Lembrei agora na minha infância, quando as comadres se reuniam, era para falar mal das outras. Gente, que tristeza. De novo, né? Era questão cultural. E continua sendo, tá? Continua sendo, porque quando as vizinhas lá se reúnem para as missas, para as coisas, sempre um falando mal do outro. Eu sou a perfeita, o outro é a tira-pedra. Se uma comadre não estava junto, coitada, né? Coitada era a reta de falar mal. Se todas as comadres estavam ali, achavam alguém outro, a vizinha, alguém outro para falar mal. Interessante como isso era forte, continua sendo forte. Parece que a gente não tem papo se a gente não está falando mal de alguém. Interessante, né? Esse é um processo cultural e a gente carrega dentro de nós. Então a gente está se envenenando o tempo todo. A gente está envenenando o planeta o tempo todo. A gente está co-criando uma realidade de bosta, porque se aquilo que eu penso, sinto, vibro, falo, eu já estou materializando, cara, que bosta que eu estou criando. Falando mal dos outros. E daí eu tô lançando para o universo o quê? Os outros falando mal de mim. Então, um falando mal do outro e a gente não cria nada que presta. A gente passa a vida olhando pro rabo dos outros porque o meu tá atrás, eu não enxergo. Então, como é importante eu conseguir canalizar o meu pensamento. E uma forma de canalizar o meu pensamento justamente é essa, trabalhar com o Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? São 4 mantras milenares, tá? Que são poderosíssimos, que é sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata. São 4 mantras que eu posso usar eles juntos. Eu posso, hoje eu tô manhaca, sinto muito, por favor me perdoe, sinto muito, por favor me perdoe por eu não estar conseguindo olhar a vida com olhos de gratidão, por eu estar julgando tanto, por eu estar com sentimento de culpa, por eu ter falado aquilo e eu feri, eu magoei, sinto muito, por favor me perdoe. Se eu não tenho nenhum processo que eu tô de bem, eu posso simplesmente continuar repetindo, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata.
O que vai fazendo isso na minha mente, nos meus sentimentos? Eu vou estar emanando para o universo e nesse processo de emaranhado quântico que é do planeta, eu vou estar ajudando a limpar. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata por tudo que aconteceu, por tudo que aconteceu na minha vida, por tudo que aconteceu na sua vida, por tudo que aconteceu aqui entre nós no nosso relacionamento, se a gente se feriu. Sinto muito o que aconteceu dentro de mim, o que está nas minhas memórias, o que está no meu inconsciente, o que está na vida da minha mãe e do meu pai, o que está nos meus antepassados. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. A gente vai limpando, a gente vai restaurando, a gente vai ressignificando. E aí, com a EFT batendo nos meridianos, a gente consegue também fazer fluir a nossa energia toda do nosso corpo. E aí a nossa mente vai funcionar também de forma mais assertiva, de forma mais concentrada naquilo que é importante, naquilo que eu vou buscar. Por isso que agora também a gente vai fazer a rodada de EFT e a gente vai fazer uma rodada de EFT casando EFT com o Ho'oponopono. Eu acho lindo. Toda vez que eu vou para o trabalho, eu tenho isso como prática. E toda vez que eu vou e volto do trabalho, né? É por isso que já me sacrifiquei muito em dar carona para as pessoas, querendo ajudá-las. E às vezes a gente perde um tempo, dá carona, tudo bem, ajuda, tudo certo, né? Mas depois a gente leva uns tufos assim, né? E aí se percebe que perdeu um tempão da vida que poderia estar focada em si, olhando para si, cuidando de si, de repente para fazer bonito, né? Para fazer uma caridade, acaba dando carona e segue indo ou voltando com aquelas conversas imbecis. E depois de um tempo percebe que não colheu nada e perdeu o seu tempo. Então, eu gosto de estar sozinha e o meu momento de estar sozinha no carro. Porque em casa, quando eu estou em casa, eu estou sempre com a Raquel e com o Dani, geralmente. Nem sempre meu esposo tá, mas as crianças estão. Tanto é que eu deixo a Raquel na escola quando eu vou trabalhar e pego a Raquel e o Dani quando volto do trabalho. Então, e no trabalho eu estou sempre com gente. Então, o meu momento de estar comigo é no carro. E aí, como eu tô dirigindo, eu vou batendo assim na ignição, né? Eu vou batendo por conta dessa parte aqui, então essa, eu vou dirigindo com essa mão e vou batendo essa parte aqui na ignição, para as 3 primeiras frases, né, do âncora da EFT, e depois eu vou batendo aqui e falando o que eu sinto, conversando comigo mesma, com essa vozinha interior, com a Isabel que tá aqui, que às vezes é cheia de julgamentos, de dores e de culpas, mas que às vezes ela tá na leveza, no profundo do ser, cada dia o seu dia, é assim que funciona e tá tudo certo. Então, que você encontre momentos da sua vida, momentos, pequenos momentos, para o seu autocultivo, para o seu autoconhecimento, até que se torne hábito. Eu tenho um programa, Desafio 21 Dias Libertando-se, a link está ali na bio. Esse mês de novembro está na Black Friday, então está um valor extremamente reduzido. São 21 sessões de terapia, são 21 mantras, são 21 atividades, são meditações para você reprogramar sua mente. E no valor de 2 sessões. Então, e você pode fazer várias vezes, são 21 dias, é um programa, você pode estar fazendo, você tem acesso a 1 ano, então você pode estar fazendo no mínimo 12 vezes, né? Um pouco mais se você somar. E você vai estar pegando o hábito do autocultivo e dessa limpeza emocional. E nesses 21 dias a gente transcorre sobre a culpa, sobre o medo, sobre o luto, sobre a expectativa, sobre o controle, todos esses elementos emocionais, sobre o julgamento e autojulgamento, esses elementos emocionais que nos travam e que não nos permitem ser a gente, por causa das nossas memórias, por causa das nossas experiências. A cada dia a gente, nesses 21 dias, o desafio 21 dias libertando-se, a cada dia é um foco. Então, por exemplo, o dia da culpa, a gente tem a rodada de EFT sobre a culpa, tem um mantra que você vai estar repetindo para reprogramar o seu cérebro, tem a atividade que tem a ver para você olhar com a culpa, para você olhar para a culpa, para você ressignificar ela, para você rasgar a carta, para você sei lá o que são processos de libertação muito poderosos. E tem a meditação que vai estar te ajudando. Então, são 21 dias, 21 sessões, agora na Black Friday até o final de novembro, pelo preço de 2 sessões, e você pode estar fazendo em 12 vezes no cartão de crédito, então. É pela plataforma Bripe,
Entra lá, dá uma olhadinha e invista no seu autoconhecimento. Por que 21 dias? Porque é o tempo que a neurociência diz que é o necessário para você criar hábito no cérebro, para você depois fazer automaticamente todos os dias e conseguir ir se limpando e aumentando, galgando esse processo de autoconhecimento. Tá bom, gente? Vamos lá para a rodada de EFT então, concluindo já a nossa live. Gratidão por você estar aqui, você que ficou até o final, você percebeu que te ajudou, não deixa de mandar depois para as pessoas que você ama, para as pessoas que podem estar ajudando, para que outras pessoas também se beneficiem e se curem. Lembra, toda vez que você semeia, o fruto dessa semeadura você colhe. Então, mandar uma live que foi bom para você significa semear também e você vai colher. Você está fazendo um bem no mundo. Assim como a minha contribuição estar aqui falando para você. Aquilo que eu digo para as minhas clientes na terapia. Eu tenho clientes aqui comigo, né? Sabem disso, sem identificar ninguém. Mas aquilo que eu digo para as minhas clientes eu estou passando para você. Então, olha a riqueza. Eu não estou escondendo nada, não estou deixando nada escondido. É isso que a gente trabalha na terapia. Então, é a minha contribuição para o mundo. Dar gratuitamente para o mundo para que as pessoas se beneficiem e vivam mais felizes. Nessa contribuição do mundo é que eu estou colhendo, né? Fruto dessa semeadura eu estou colhendo muita prosperidade, muita paz, muita libertação, muita leveza do ser. Por quê? Porque um dos segredos da vida, além do confiar no fluxo, é o dar e receber. É o dar e receber. Então é bem importante. Eu sei que eu estou dando, eu estou contribuindo. Ok? Então fica a dica também para que a nossa vida melhore. A gente precisa dar também para receber. Às vezes a gente fica reclamando o tempo todo, nada acontece, mas também a gente não dá nada, a gente não faz nada, a gente não sai da nossa zona de conforto nem um momento para beneficiar alguém ou alguma situação na gratuidade. E aí também, obviamente, a gente não vai receber, né? Fica o segredo, tá bom? Fica a dica. Respira profundamente, se concentra nesse ar que entra e sai. Inspira, conta até 7, segura o ar contando até 7, solta pela boca contando até 7 e segura no vazio contando até 7. Mais uma vez. Imagina esse ar entra, em milésimo de segundo chega em todas as tuas células, faz uma varredura e quando ele sai pela boca, imagina ele levando como se fosse uma vassoura, eliminando toda a culpa, todo o rancor, toda a raiva, toda a decepção, todo o sentimento de erro que você carrega na sua vida, em você até hoje. Isso. Batendo no ponto do karatê. Bate nos pontos, para quem está aqui pela primeira vez, bate nos pontos e vai repetindo aquilo que eu estou falando, né? Que eu estou verbalizando. E pode repetir também aquilo que está dentro de você. Se não faz sentido o que eu estou falando, vai repetindo o que você está sentindo, tá bom? Ainda que eu sinta culpa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu perceba que é difícil perceber onde devo discernir sem sentir culpa. O que devo fazer sem sentir culpa? Que atitude devo tomar diante da vida, das coisas, das situações, sem sentir culpa? Mesmo assim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu alimente dentro de mim a culpa, porque foi jogada em mim essa culpa na infância, porque havia muita expectativa, havia muito julgamento, eu precisava surpreender meus pais, eu não podia decepcionar os meus pais. E aí qualquer chamada de atenção, qualquer xingão da infância, eu sentia culpa. Por quê? Porque eu decepcionei, porque eu não agi do jeito que eles agiam, que eles queriam.
E aí eu cresci com esse sentimento de não ser boa o suficiente, de não decidir nada ou pouca coisa, de não me desafiar, com medo de sentir culpa, com medo de decepcionar. Mas eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Essa culpa que eu sinto dentro de mim, toda vez que eu decepciono. Quando eu não tenho controle, eu sinto culpa. Acho ainda dentro de mim que existe erro e acerto. Quando eu erro, eu sinto culpa. Meu auto-julgamento é muito forte, é muito alto. E quando eu percebo que errei, que não fiz certo, que me equivoquei, eu sinto culpa. Os processos da minha infância de educação se misturam com os processos que eu tenho consciência hoje. E às vezes tenho medo de decidir, tenho medo de errar. Tenho medo de errar com os meus filhos, tenho medo de errar com meu esposo, tenho medo de errar no meu trabalho, tenho medo de errar nos meus relacionamentos. Então, por vezes, eu não decido nada. E mesmo não decidindo, eu sinto culpa. Se eu decido, eu sinto culpa porque errei. Se eu não decido, eu sinto culpa porque não decidi. Solto e deixo ir essa culpa. Solto e deixo ir essa palavra culpa. Eu escolho, a partir de agora, assumir a palavra responsabilidade. Eu tenho responsabilidade por algumas coisas, mas eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle nem de mim. Às vezes eu acho que vou trabalhar e acordo adoentada e não vou. Às vezes eu acho que vou sair de casa e não acho a chave do carro ou da casa, enfim. A vida segue o seu fluxo. E eu escolho, a partir de hoje, confiar nesse fluxo da vida, me abrir, me entregar, deixar que a vida me surpreenda, deixar que a vida me encante, deixar que a vida me traga aquilo que eu sou merecedora. E eu sei que eu sou merecedora de tudo que há de bom. Por todos esses processos de culpabilidade, de medo, de rancor dentro de mim, por todos esses processos e memórias de culpa, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Por favor, me perdoe por ter alimentado tanto essa culpa, por ter me envenenado tanto com essa culpa, por ter me enchido de tanto controle e de expectativa em relação aos outros, por ter me permitido de ter que superar as expectativas dos outros. E eu não tenho esse dever nenhum de superar as expectativas de ninguém. Eu tenho o dever de ser eu, de ser a cada dia mais eu, mais plena, mais feliz, ser aquilo que eu vim para ser. Me libertar de qualquer controle, seja meu ou das pessoas ao meu redor. Me libertar de qualquer culpa, seja minha ou que as pessoas me colocam em minhas costas no meu inconsciente. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Eu te amo, vida, por essas descobertas terapêuticas. Eu te amo por ter entrado nesse processo terapêutico. Eu te amo por estar semeando no mundo mais libertação, mais leveza, menos culpa, menos dores emocionais, menos dores da alma. Eu sou grata, eu te amo e sou grata. Eu te amo e sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Lindos e lindas, meus queridos, gratidão por terem estado aqui comigo. 1 hora a mais de autoconhecimento, que delícia, que riqueza. Jô, você entrou agora, um beijo no teu coração. Vai lá depois no Instagram e assiste desde o começo. Fabrícia, gratidão, um beijo no teu coração. Vai lá no Insta e no YouTube e assiste desde o começo.
Beijo, continuem se cuidando, continuem se amando, continuem se acolhendo, continuem se ajudando aqui, porque é aqui que conta aquilo que eu carrego aqui todos os dias, 24 horas, e é daqui que nasce o meu futuro. Aquilo que eu tô colhendo hoje veio daqui, daquilo que eu alimentei no passado. Então vamos nos ajudar, vamos nos cuidar, vamos nos limpar, vamos nos libertar para a gente ser a nossa melhor versão. Um beijo no teu coração. Muita paz, muita luz, muita leveza, muita amorosidade, muito perdão. Você é responsável por algumas coisas. Elimine a culpa. Não serve para nada. Deixa a vida fluir. Deixa o fluxo da vida te conduzir. Ame a vida, que se tu a ama, ela te traz o que tem de melhor. Se tu a odeia, ela te traz o que tem de pior. Todo o processo de ódio, de enfrentamento, a gente acaba se trocando o que a gente tem de pior. Quando a gente ama, acolhe e aceita, a gente permite que chegue o que tem de melhor. Beijo no coração de cada uma de vocês. Gratidão, Sônia, gratidão, Rose, gratidão, Nini, gratidão, Jô, quem mais que estava aqui com a gente? Maria. Gratidão, gratidão, beijo no coração de vocês. Fiquem bem, um ótimo domingo. Qualquer coisa me procurem. Se vocês têm interesse, vão lá. Façam o desafio 21 dias libertando, se conheçam, se trabalhem. Marta, beijo no teu coração. Qualquer coisa também, as sessões individuais são muito eficazes. Me procura, meu contato tá ali. E se tem alguém na família que está sofrendo, passe o meu contato, diz para conversar. A primeira sessão é gratuita, a pessoa passa a me conhecer. Invista no seu autoconhecimento, para de investir em tijolos, em roupa, em sapato e não sei o que isso traz muitas vezes vazio existencial. Invista no teu autoconhecimento e te empodere, permita que você se encontre na sua essência. Um beijo! Amei ter vocês aqui. Tchau!